Paz seja convosco, irmãos. Mais uma mensagem no meio da semana, enquanto nós ainda estamos sem condições, devido ao lockdown, de estarmos realizando os nossos cultos dentro da igreja. Então hoje, quarta-feira, nós queremos compartilhar com vocês uma palavra para que nós possamos estar meditando nesse tempo que nós estamos vivendo. No livro de Isaías, no capítulo 8, versos 17, Isaías diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. E lendo esse texto, me veio uma pergunta que muitos provavelmente estão pensando no dia de hoje, Deus está distante? Com tudo que nós estamos passando, com a igreja, sem podermos estarmos reunidos, buscando a Deus, uma liberdade sendo tosada, que jamais nós tínhamos passado por tais circunstâncias. E está colocando em xeque um pouco a nossa fé, a nossa maneira de buscar a Deus, Então, Deus está distante. E quando Isaías, ele pronuncia estas palavras, ele fala para o povo de Judá, porque o povo estava tão envolvido com as coisas erradas que Deus manda um recado para o povo, dizendo que se eles não voltassem para Deus, Deus iria mandar os seus inimigos para persegui-los e até mesmo para destruí-los. Então Isaías se levanta, leva a palavra ao povo, e o povo recusa, não dá atenção. Então Isaías ele toma uma posição, e a posição dele é que mesmo que Deus tenha escondido a sua face do povo, mesmo que Deus tenha agido com mão forte em cima do povo, ele iria continuar confiando em Deus, porque ele sabia que Deus não estava distante. Deus estava distante porque o povo estava distante de Deus. Que a promessa do Senhor é que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Então Isaías estava alertando o povo de Judá por causa dos seus inimigos, e mesmo dentro desse capítulo, ele revela um livramento futuro para com o povo e também para com todos aqueles que buscarem a Deus. Então, ele alertava a Judá que buscasse novamente ajuda em Deus e que não voltassem esperando a ajuda de outros povos, de adivinhos e até de espíritos familiares. Então, este é um tempo que nós estamos verdadeiramente sendo testados, aprovados definitivamente para uma vida muito mais próxima, mais íntima, mais contundente na presença de Deus. Então o povo, ele não deu ouvido a Isaías, então ele não se deixa se abater. E nós temos visto que muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado, não têm dado a devida importância à palavra de Deus, à presença dele, e depois acaba se tornando incrédulo, distante, frio. Mas mesmo Isaías, olhando para todas aquelas circunstâncias, ele coloca no coração dele: eu continuo esperando, confiando em Deus. Então, pela vida de Isaías, nós podemos entender que as circunstâncias, elas não podem afetar a nossa tomada de decisão de permanecer com Deus. As circunstâncias não podem tirar Deus de dentro de nós. As adversidades
não pode apagar da nossa mente, do nosso coração, aquilo que Deus já fez por nós. Porque a palavra fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos do Deus vivo. E um filho, ele não esquece do pai, assim como o pai também não esquece do filho. Pode-se passar por situações difíceis, pode-se passar por lutas, mas a nossa decisão de permanecer em Deus, confiando nele e esperando nele, é individual, não é coletiva. Por isso, Isaías, ele olha para o povo e vê que o povo não quer nada com Deus, e a postura dele é: eu continuo acreditando, esperando em Deus. Então não importa quem está ao seu lado, quantas pessoas diz se acredita ou não em Deus, ou quantos queiram te desmotivar a sair da presença de Deus, a buscar outro caminho. Não faça isso. Continue esperando em Deus, porque a ajuda dele é permanente para as nossas vidas. E aí nesse capítulo ele revela o Deus conosco, uma profecia já anunciando que o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, estaria vindo para trazer paz e salvação a todos os que os buscassem. Então a esperança de Isaías, ou a espera de Isaías, era decisiva. Ninguém conseguiu influenciá-lo ao ponto de tirá-lo da presença de Deus, porque o coração dele estava voltado para Deus. Ele sabia que o final da nossa vida só tem um caminho, e esse caminho é voltar-se para Deus. E mesmo que o povo não quis saber de Deus, ainda assim ele decidiu estar esperando e preservando a sua fé em Deus. Então nós temos aqui um exemplo de um homem que declarou a sua fé, a sua confiança diante de toda uma circunstância difícil de um povo que estava passando, e também uma decisão de permanecer adorando a Deus nas circunstâncias difíceis. E quando ele diz, eu confio, ele está adorando. E quando ele diz, eu ponho nele a minha esperança, ele está adorando. E nós temos que entender que adorar a Deus não é somente cantar um cântico, ou bater palma, ou dar glória a Deus. Tudo isso acaba até sendo um tanto quanto automático, mas nós temos que aprender a adorar a Deus com coisas que são mais íntimas do nosso ser, do nosso coração, da nossa maneira de olhar para Deus. E as palavras dele eram um louvor ao Senhor. Enquanto outros diziam, vamos buscar socorro em outros, ele dizia, eu confio no único e verdadeiro Deus, o grande eu sou. Então, nas circunstâncias fáceis da vida, é fácil a gente bater palma, adorar, né? E ir ou não para a igreja, ir ou não participar dos cultos, porque é simples. Se você tem uma casa, se você tem bens, tem amigos, tem dinheiro, tem saúde, tem comida, isso é fácil você dizer glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, Deus é bom, mas a adoração não pode ser algo que seja só externo, por aparência. Mas a adoração é a mesma quando o caos vem, quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, mantém-se o sorriso, mantém-se o credo no Senhor, mantém-se a esperança no Senhor. E aqui Isaías estava demonstrando isso. Mesmo nos tempos bons ele adorava, e também nos tempos ruins ele continuava adorando a Deus de todo o seu coração. Então a adoração precisa ser perfeita até nos momentos que nós pensamos ou que tem uma aparência de que Deus está distante de nós. E na realidade ele não está distante. A adoração, a mais valiosa que nós podemos prestar a Deus, a mais íntima, é quando a dor se faz presente. É quando nós olhamos com os nossos olhos e não vemos
saída e somos oprimidos por um monte de circunstâncias, por notícias que podem desestabilizar a nossa fé. Então nós temos que continuar amando, servindo e confiando que Ele não está longe, mas cumprindo a palavra que Ele diz, que está bem perto de nós, dentro do nosso coração. Então, uma adoração pode ser uma lágrima, adoração pode ser simplesmente um momento de reverência, pode ser uma declaração de um salmo, adoração pode ser um clamor dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque nesses momentos é que nós demonstramos que estamos com Deus. E quando nós demonstramos a Deus que nós confiamos nele, tanto na alegria quanto na tristeza, como um casamento, o Senhor se faz presente em nós. Então este é o tipo de adoração que Deus quer ver em nossos corações. É o tipo de adoração mais difícil para que seja expressado a Deus, mas é esse tipo de adoração que vai aprimorando o nosso relacionamento com Deus. Deus apenas quer olhar para nós e saber que o nosso coração está nele. Saber que não importa o que temos ou o que não temos, nós continuamos esperando nele. Davi foi um servo que soube manter uma adoração nos tempos bons e também adoração nos tempos difíceis da vida dele. Mesmo ele dizendo, em alguns salmos, ele diz assim, que às vezes ele sentia a ausência de Deus. O Eterno está me evitando? Perguntas de Davi. Onde estás quando eu preciso de ti? Davi indagando a Deus. Por que te esquecesses de mim? Isso está lá no Salmo 22. Então, Deus não fica chateado quando nós fazemos essas perguntas, porque quando elevamos essas perguntas a Deus, nós estamos nos direcionando a Ele. E de alguma forma nós estamos dizendo, Senhor, eu sei que Tu estás aí, eu sei que Tu estás me ouvindo, eu sei que os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa me ouvir, eu sei que estás, Senhor, esperando algo maior e melhor de mim. Então, Davi continuou confiando, mesmo com o sentimento de estar sozinho, mesmo com o sentimento de ter sido esquecido por Deus, ele continuava buscando a Deus. E esse é um tempo que parece que estão tirando as memórias, estão tirando as coisas boas, estão dissolvendo as famílias, porque é muito cruel o que está acontecendo. E, de alguma forma, também querem tirar Deus das nossas vidas, Deus de dentro dos nossos lares. Mas aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, não há um ser que possa tirar de nós, porque Ele se faz presente dentro de nós. Então, assim como Ele não se afastou de Isaías, como Ele não se afastou de Davi, Ele também não irá se afastar daquele que o adora em espírito e em verdade, daquele que continua crendo nele e daquele que continua esperando nele. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 8, diz assim, Ele está contigo e não te abandonará. No Salmo 37, versos 28, ele diz, o Senhor não desampara os seus santos. E em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz, não te deixarei, não te abandonarei. Então a promessa de Deus é estar conosco. Então não precisa você sentir que a tua orelha pegou fogo ou que houve um formigueiro no seu corpo para que Deus esteja presente. Ele está presente, independente de sentimento, independente de uma emoção, Deus está presente. E é esse tipo de confiança que Deus espera de nós, para que a glória dele se manifeste mais intensamente na nossa vida. O tempo nós iremos ver Deus operando milagrosamente, poderosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Portanto, espere o teu tempo. Espere
o tempo de Deus na sua vida, até Ele ajustar aquilo que precisa ser ajustado na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos. Deixe Deus agir, porque Ele se faz presente. Então, Ele não nos abandonou ou está distante, mas às vezes Deus se cala. Então é nesse momento, quando Deus aparentemente se cala conosco, é que nós achamos que Deus não nos ouve. Aí nós olhamos e falamos, já orei tanto, por que essa circunstância não muda? Por que permanece tal situação? Deus não te abandonou. Ele está calado para que a tua boca profira as mesmas palavras que Isaías falou, dizendo, eu confio nele, continuarei esperando nele. É assim que nós temos que ser. E mais do que nunca, o texto onde diz que a nossa festa será provada como o ouro, esse é um tempo de fogo, um tempo onde a nossa fé está sendo provada. Então, da nossa boca, mesmo Deus tendo ficado um pouco em silêncio conosco, nós vamos continuar dizendo que o Senhor é bem presente no dia da nossa angústia. Aleluia. Porque faz desse silêncio um aprimoramento para as nossas vidas, nos faz amadurecer e nos dá um crescimento para nos tornarmos amigos de Deus. E quando nós somos realmente íntimos, sabemos que, embora possamos estar sentindo que Deus está distante, mas Ele está nos observando. Ele está olhando a nossa maneira que nós estamos amando, buscando, adorando, esperando, falando dEle, anunciando a palavra de Deus. Então Deus quer que você sinta a sua presença, mas é mais importante que você confie e creia nele, mesmo que a presença dele parece não estar do seu lado. Quando José foi jogado no poço, quando foi preso, parecia que Deus não estava olhando para ele, mas tudo fazia parte de um plano, de um propósito de Deus para a vida dele. E olha o que Deus surpreendeu tanto a José quanto a família dele. Então eu quero que essas palavras também sejam proféticas para a nossa vida. O que nós estamos passando, Deus pode nos surpreender, tanto a nossa vida quanto a nossa família, com coisas maravilhosas que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus. Ele diz que toda sorte de bênção nos foi dada e está nas regiões celestiais. Então nós precisamos continuar crendo que Deus está conosco. Usando as mesmas palavras de Isaías, creio e continuo crendo nele, e a minha esperança está nele. Continue esperando no Senhor. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que não tenha nenhuma emoção, ou até mesmo aquelas emoções imaturas que alguns precisam ter para achar que Deus está presente com ele. E na realidade, Deus está presente até no silêncio, está presente no choro, está presente na alegria. Deus diz, Emanuel, Deus conosco. E estar conosco é estar próximo, é estar presente, é estar ao nosso lado, é estar junto conosco. Então, as suas emoções não definem a presença de Deus na sua vida. Tem tantos que choram a presença de Deus e depois se desviam do Senhor. Tem tantos que pulam, gritam e depois se desvia do Senhor. Então entenda, as tuas emoções, elas não podem interferir na presença de Deus na sua vida. Mas a tua fé e a tua esperança e a tua convicção de que Deus está contigo, isto sim, interfere no seu relacionamento com Deus. Deus, ele ficou calado com Jó durante um bom período. E mesmo assim, Jó continuou adorando a Deus. Ele adorava a Deus nos seus momentos mais tristes. E quando as circunstâncias se tornaram difíceis para ele, ele disse, Deus deu, Deus tirou. E
nestas palavras revelava, então Deus pode me dar novamente, pode restituir a minha vida novamente. Esta foi umas palavras que expressaram adoração diante de Deus. Então Jó, na sua angústia, na ausência do seu sentimento, é como se Deus estivesse longe dele, mesmo assim a boca dele abria para dizer, em Jó capítulo 10, versos 12, ele disse, ele é bom e amoroso. Mas Deus não deixou Jó? Não o deixou sozinho? E ele dizia, Deus é bom e amoroso. Ele dizia, ele é o Todo-Poderoso, Jó capítulo 37, verso 5. Mesmo se sentindo angustiado. Essa é a diferença de uma vida de fé, de intimidade com Deus, de uma vida religiosa. Então é nesse ponto que nós precisamos chegar. Você pode estar sofrendo neste momento. Você pode estar olhando para a sua família, olhando para a sua circunstância e não tendo expectativa do dia de amanhã. Mas continue adorando a Deus. Continue confiando nele. Continue abrindo a sua boca para profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e profetizar a glória de Deus dentro da sua vida e dentro da sua família. Ele dizia, no capítulo 23, versos 10, ele disse, ele repara em cada detalhe da minha vida. As pessoas podem olhar para você, mas não sabem o que está acontecendo com você. Pode olhar nos teus olhos, mas não sabe o que está passando no teu coração. E Jó dizia, Deus conhece cada detalhe da minha vida. Então Jó tinha certeza que Deus estava olhando para o coração dele e vendo que ele era um Deus de amor, de misericórdia, que ele confiava, que ele continuava acreditando em Deus, que ele continuava esperando que Deus agisse em seu favor. No capítulo 31, versos 4, ele diz, ele está no controle. Então Jó não se desesperou, não pensou em suicídio, não pensou em abandonar tudo, mas ele disse, tudo está sob o controle de Deus, isto vai passar. Aleluia. No capítulo 23, Jó disse, ele tem um plano para a minha vida. É assim que nós temos que estar na expectativa. Nós somos diferentes do mundo. Somos um povo escolhido, remido, lavado pelo sangue do Senhor. Nós temos uma mão que nos abençoa e que nos guarda constantemente. Jabes disse que as mãos do Senhor estejam nos guiando. Então, essa é a nossa declaração. Somos um povo escolhido, um povo que tem a bênção de Deus. Não tem a maldição, tem a bênção de Deus. E quando nós observamos a palavra de Deus, no tempo determinado do Senhor, Ele fará prosperar em todas as áreas da nossa vida para a glória do seu nome. Então, no capítulo 19, versículo 25, Jó também disse, Ele vai me salvar. Olha a declaração. Ele cria, assim como Isaías, assim como Davi, esses homens tiveram uma experiência com Deus maravilhosa, de uma intimidade muito profunda. E é assim que nós temos que ser. Saber que o nosso Pai não nos abandona. Saber que o nosso Salvador, Jesus Cristo, está no seu alto e sublime trono, intercedendo em nosso favor. Saber que Ele nos deu o seu Espírito que habita dentro de nós. E esse Espírito clama dentro de nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não venhamos nos afastar, para que nós não venhamos nos enfraquecer, nos distanciar do Senhor. Muitas vezes não é Deus que está distante de nós, é nós que estamos distante de Deus. É nós que nos esfriamos na esperança, na alegria, na confiança. É nós que nos permitimos ficar com a nossa cabeça cheia de perguntas tolas, cheia de emoções erradas. Então nós temos que nos alinhar à palavra de Deus e começar a usar as palavras de Isaías. Mesmo que Deus tenha se escondido de um mundo pecador, de um mundo que está aí em alta destruição, nós confiamos nele e nós temos que pôr a nossa esperança no Senhor. Então, eu desafio você a
constantemente declarar: Deus é bom, Ele me ama, Ele está comigo, sabe o que eu estou passando, se preocupa comigo e tem um plano para minha vida. Isto é verdadeiro. Deus tem um plano para você, meu irmão. É diferente do plano que Ele tem para mim. É diferente do plano que Ele tem para o outro seu irmão. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, porque Ele olha o nosso íntimo do nosso coração. Então precisamos seguir o exemplo de Isaías. Eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Tem um texto na palavra de Deus que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, que esta breve palavra possa continuar inflamando o seu coração com a presença de Deus. Não permita que a sua alma, o seu espírito se esfrie, mas continue olhando para o Senhor, porque o nosso Redentor vive, nos ama e está ao nosso lado. Tenha paciência nesses momentos difíceis, porque a promessa dele não é como a promessa do homem. O homem nos deixa, o homem nos abandona, mas o Senhor é fiel para com todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu coração. Que o Espírito de Deus esteja renovando as suas forças, renovando a sua alegria, renovando a sua maneira de adorar, criando em você novos meios de adoração, fazendo você entender que a sua vida é um sacrifício vivo a Deus. E por ser um sacrifício vivo a Deus, todo o seu corpo, tudo que se refere à sua vida, tem que estar adorando a Deus. Amém? Então, que Deus o abençoe, que você continue firme no Senhor e esperando nele, porque Ele irá realizar além daquilo que você possa pensar ou imaginar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo culto em nome de Jesus.